Olá, gente, tudo bom com vocês? Como que vocês estão? Então vamos começar mais uma aula nossa. Hoje nós iremos falar sobre indicadores de rentabilidade, tá? Para saber sobre os investimentos, como que estão os retornos com relação aos investimentos que a gente faz na empresa, com relação ao lucro, tá? Saber sobre o TRI, que é a taxa de retorno sobre investimento, saber se uma empresa, mesmo gerando lucro, se ela é rentável ou não, porque muita gente se confunde que acha que uma empresa que tem lucro é rentável, e não é verdade. Nem sempre uma empresa que tem lucro é uma empresa rentável. Então vamos fazer essa diferenciação do lucro com a rentabilidade de uma empresa. Então vamos lá. Então aqui, para que servem essas taxas, né, de retorno, né? É aquilo que o empresário deseja, tá? Todo empresário, investidor espera, né, que o seu dinheiro investido dê retorno para ele, tá? Então essas taxas que nós iremos ver agora, que são 4 taxas, é para saber isso. Se o dinheiro que foi investido na empresa, ela tem retorno ou não, tá? Para saber se ela tem retorno ou não. Então, com esses índices, nós iremos descobrir se o dinheiro que a gente está investindo na empresa está gerando retorno para a gente ou não, tá? Aqui todo empresário e investidor espera que o capital investido seja adequadamente remunerado. E por outro lado, os financiadores ou fornecedores de capital desejam ter a certeza de que o financiado é capaz de gerar lucro suficiente para remunerar seus ativos e ainda honrar os financiamentos. Então, não é só os investidores que têm interesse, né? As pessoas que vendem para a empresa, que são considerados capitais de terceiros, também têm interesse para saber se tem condições ou não de honrar os financiamentos ou a compra que foi feita no período. Então vamos lá. Giro do ativo. Este indicador estabelece a relação entre as vendas do período e os investimentos totais efetuados na empresa, expressando o nível de eficiência com que são utilizados os recursos aplicados, ou seja, a produtividade dos investimentos totais. Então ela quer saber se aquilo que foi vendido representa aquilo que foi investido na empresa, tá? Se eu conseguir vender tudo aquilo que eu tenho de investimento, aqui é a fórmula. Então nós temos vendas líquidas ou receita líquida dividido pelo ativo total ou ativo médio. Quanto maior, melhor é o resultado. Então aqui temos um exemplo aí de 6.975.090 dividido, né, pelo ativo total 5.815.151. Significa que o meu ativo gerou 1,2 por 2, tá? Ou seja, as minhas vendas foram maior do que os investimentos que eu tenho, foi maior do que o meu ativo. Isso significa, a interpretação que se tem é que eu consigo vender bem. Você tendo 6 milhões de vendas é bem superior ao seu ativo, né? Então significa que você consegue vender, renovar o seu ativo 1,2%. Eu consigo renovar o meu ativo uma vez em cada movimentação. Quanto mais alto, melhor é o resultado. Então, se o resultado fosse 2, significa que eu iria comprar o meu ativo e ia vender ele 2 vezes. O meu investimento estaria em movimento, tá? Então, significa que o fluxo de vendas que eu tenho no período é 2 vezes maior do que o meu ativo. Eu conseguiria renovar o meu ativo com este fluxo de venda, tá? Então 1,2, então eu vendi mais do que o meu ativo, tá? O retorno que eu tive com as vendas superou o retorno que eu fiz no meu ativo, tá? Porque se a gente faz um retorno no ativo, se a gente compra máquina, se a gente compra estoque novo, tá? Faz novos investimentos, é para ter um retorno melhor. Então, se a gente tem um ativo, se a gente renova esse ativo, significa que o retorno é para ser produtivo, né? Seria insatisfatório se
a gente faz todos os nossos investimentos e ainda assim as nossas vendas ficarem abaixo daquilo que nós investimos. Então nós temos um investimento no meu ativo de 5 milhões. Então as minhas vendas foi superior ao ativo que eu tenho. Eu tenho um ativo de 5 milhões, mas as minhas vendas foram superiores, 6 milhões, tá? Então significa que eu consegui vender uma vez o meu ativo, tá? Então o meu ativo ele não fica parado, eu consigo renovar, caso eu queira, eu consigo renovar todo o meu ativo novamente para ter um produto melhor futuramente, tá? Então o giro do ativo é isso, para saber quanto que o meu ativo gira com relação aos investimentos que eu faço. Se eu fiz um investimento de 5 milhões no ativo, então eu quero ter um retorno melhor. Tá? Então o meu retorno nesse exemplo, tá, foi de 6 milhões. Ok, consegui dos investimentos de 5 milhões, eu consegui recuperar ele e ainda ter uma margem considerável, né? Então é para isso que serve este índice de giro do ativo, para saber quanto que o meu ativo gira com relação aos investimentos, às vendas que eu faço. Margem líquida, também conhecido como retorno sobre as vendas. Este índice compara o lucro líquido em relação às vendas líquidas do período, apresentando o percentual de lucratividade do período. Então, para que serve esse índice? Não adianta nada a empresa vender muito bem, tá? Se no final o que sobra de lucro líquido para ela é insignificante, tá? Então é preciso trabalhar bem essa relação de vendas e lucro. Aqui nesse exemplo que nós temos é um exemplo bem claro, tá? Eu tive 6 milhões de vendas, 6.975.090, e eu tive um lucro de apenas 116. 1,67% de tudo aquilo que eu vendi ficou na empresa. Então isso aqui, por mais que se considere a quanto maior, melhor, né? Então aqui o resultado é ruim. 1,6 de 6 milhões que eu tive de vendas, eu só tenho 116.588 de lucro líquido. É preciso identificar durante o processo de produção, processo de venda, o que está acontecendo. Se os custos estão muito altos, tá? Se as despesas insignificantes estão sendo muito altas, tá? Então é preciso saber, no meio desse processo, o que aconteceu. Porque o resultado final que a empresa teve foi muito baixo. Quem vai olhar assim, fala assim, um lucro de 116, ok, beleza. Mas se você for comparar que você vendeu 6 milhões, então um lucro de 116 é muito baixo. Isso eu estou falando aquilo que realmente vai ficar para a empresa, tá? Aí indica o percentual de lucratividade final em relação às vendas totais. Então, se eu tenho um total de vendas de 6 milhões e eu tenho um lucro final, lucro líquido do exercício de 116, alguma coisa no processo não está certa. Tá? É preciso identificar se os custos estão muito altos. Por isso que tem lá o índice anterior, a margem do ativo. Para saber, para vocês fazerem o investimento correto, para trocar uma máquina que está consumindo demais de energia, uma máquina que está tendo muita perda de produto, de material no momento da produção, tá? As vendas que forem canceladas, então é preciso saber aonde que está essa falha no processo, tá? Então aqui você tem um resultado de 1,67%, sendo que você vendeu 6 milhões, é muito baixo. O resultado de 116 poderia ser satisfatório se eu tivesse uma venda de 500 mil, né? Mas você sabendo que você vendeu 6 milhões e tem um retorno apenas de 116, o que ficou para vocês de 116 é muito baixo. Então esse índice aqui serve para calcular isso, comparar aquilo que eu vendi, as vendas líquidas, né? Tirando já os impostos, as deduções e abatimentos, com o lucro que eu tive no período. Então não adianta ter lucro, tá? Vocês precisam analisar. Eu tive lucro, mas qual é o total que eu vendi?
Então, se você for fazer essa comparação, tive um lucro de 116, nossa, muito bom. Mas quanto que você vendeu? 6.975.000. Aí você já vê que tem alguma coisa errada. Alguma coisa no meio do processo deu errado aí. Tá? É preciso descobrir por que teve esse lucro tão baixo do montante de vendas tão alto. Tá? Então, esse índice serve para essas informações. Saber quanto que eu tive de lucratividade comparando com as vendas que eu tive no período. Então, não adianta vender muito, né? Se o lucro for baixo, não interessa nada. Agora vamos falar sobre rentabilidade ou retorno do ativo, tá? Mais conhecido como TRI, taxa de retorno do investimento. Aqui que vai aparecer a pergunta que eu fiz lá no início. A empresa que tem lucro é uma empresa rentável? Então, nem sempre uma empresa que tem lucro é uma empresa rentável, tá? Então, aqui, para que serve esse índice? Tem por objetivo medir a eficiência global da alta direção da empresa na geração de lucros com seus investimentos totais, tá? Então, aqui serve para ver qual é o retorno que os investidores ou a empresa teve com relação ao lucro. Aqui, lucro líquido 116.588. Ativo total 5.815.151 reais. Então, o retorno que eu, Daniel, tive nessa empresa foi de apenas 2%. Tá? Suponhando que eu seja o dono da empresa. Então, eu investi 5 milhões na empresa e a empresa só me deu um retorno de 2%. Calcula quanto tempo vai levar, se a empresa manter esse nível de lucro de 116 mil, quanto tempo vai levar para a empresa devolver todo o investimento de 5 milhões que eu tive. Então, essa ideia de que toda empresa que tem lucro é uma empresa rentável, não é verdade. Porque essa empresa aqui teve um lucro de 116 e o retorno que ela me deu foi de 2% no período. Então, ela não é rentável, tá? Então, é preciso, como eu disse na análise anterior, analisar para saber o que está acontecendo no meio desse processo, no meio desse fluxo. Mas no resultado anterior falou que eu tive um investimento, o retorno lá, o giro do ativo foi de 1, consegui vender tudo. Beleza, você conseguiu vender mais que o seu ativo. Só que alguma coisa, alguma falha no meio desse processo aconteceu porque você teve um lucro de 116 apenas. Tendo um total de vendas de 6 milhões e o meu lucro foi de 116. Então, essa empresa não está sendo rentável porque está acontecendo alguma coisa no meio dela, no meio desse processo que está abaixando o meu retorno. Tá? Então, nem sempre a empresa que dá lucro é uma empresa rentável. Né? Então, aqui 2% de retorno no período é muito baixo pelo total de investimentos que nós fizemos. Nós fizemos um investimento de 5 milhões e eu só tive um lucro de 116. Mesmo sabendo que as minhas vendas totais foram de 6 milhões. Tá? Então, alguma coisa no meio do processo não deu certo e é preciso analisar, verificar para saber o que aconteceu. Porque 2% de retorno é muito baixo pelo total de investimento. Então, essa taxa de retorno de investimento, ROI, o TRI, serve para analisar isso, para saber se o dinheiro que nós investimos está tendo retorno ou não para a empresa, ou para os acionistas, para quem for. Porque quem investe na empresa quer ter o retorno de volta. Né? Não adianta você falar assim, investir, coloquei o dinheiro lá para ver o que dá. Não, todo mundo quer um retorno e quanto mais rápido, melhor vai ser esse retorno. Então, é preciso saber certinho se essa empresa é rentável ou não. Rentável não significa ter lucro. Rentável é saber se ela te dá o retorno melhor do que as outras empresas. Por isso que é preciso analisar quando a gente faz investimento,
qual é o retorno que ela dá para os acionistas, qual é o retorno que ela dá para os investidores. Então é preciso ter muito cuidado com relação a isso. Tá? Nem sempre a empresa que tem lucro é uma empresa rentável. Tá? Então, tendo um investimento inicial de 5.815.000 e um lucro apenas de 116, essa situação não é ideal, essa situação não é rentável para a empresa ou para os sócios dela. Rentabilidade do patrimônio líquido. Este indicador apresenta o retorno que os acionistas ou cotistas da empresa estão obtendo em relação aos seus investimentos na empresa. Outra fórmula, lucro líquido com o patrimônio líquido. Então, lucro líquido de 116, tá? Patrimônio 427, tá? Então, aqui já é um resultado satisfatório, que ela tem um patrimônio líquido baixo, né? Então, ela tem um patrimônio líquido baixo. Então, aqui o retorno que os sócios e os cotistas é de 27. Então, e aparentemente, né, é um retorno bom. Né, ter retorno de 27% de todo investimento que foi feito significa que daqui a 4 anos, né, ou se for melhorando, daqui a 4, 3 anos você consegue ter todo o retorno que vocês fizeram na empresa. Tá? Então, mas esse resultado não é igual ao outro? Não, não é igual ao outro. O outro é o resultado, o TRI é o retorno de todos os investimentos que foram feitos na empresa. Então, na empresa eu investi 5 milhões comprando ativo. Tá? Então, comprando ativo, eu tive um resultado baixo de 2%. Agora, eu, acionista, indo lá e comprando parte da empresa, que eu, no caso eu ficaria ali na parte do patrimônio líquido, eu já tenho um resultado bom. Tá? Então, os acionistas estão sendo melhor remunerados do que a empresa em si. Né? Então a empresa tem um retorno de 2%, enquanto os acionistas ou os investidores têm um retorno de 27,27%. Então, para os acionistas, está sendo mais rentável do que para o dono ou os donos da empresa. Né? No caso, tem a empresa ali, para a empresa em si está dando retorno de 2% e os acionistas, né, que compraram lá está tendo um retorno de 27,27%. Então, os acionistas terão um retorno mais rápido do dinheiro investido do que a empresa. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Tá? É lógico, se eu sou investidor, eu quero ter esse retorno para mim. Mas também não quero que a empresa, né, em que eu faço investimento tenha um resultado ruim. Quanto melhor é o resultado, melhor é para todos, né? Tem que ser o famoso ganha-ganha. Se a empresa ganhar pouco, automaticamente eu vou ganhar pouco. Se a empresa ganhar mais, automaticamente eu vou ganhar mais. Então é preciso fazer uma análise bem distinta com relação a isso, tá? Porque senão a gente só acha, mas eu estou ganhando 27, estou ganhando mais que a empresa. Beleza. Mas eu não poderia ter ganho mais? Sabendo que as minhas vendas foram de 6 milhões e eu só tenho um lucro de 116? Se esse lucro fosse de 200 mil, eu não iria ganhar mais. Se fosse de 300 mil, 1 milhão, tá? Então é preciso analisar, tá? Não é só ficar vendo os números friamente. É preciso analisar para saber aonde está acontecendo a falha, o que precisa ser melhor investido. Tenho vários investimentos lá, mas o principal, que é uma máquina que produza mais, que gere menos custo de energia, que tenha menos perdas na produção, tá? Será que não é melhor investir trocar o ar-condicionado, que o ar-condicionado é velho? Então, tudo isso precisa ser analisado, tá? Não é só ver os resultados friamente, a gente precisa analisar o que acontece no fluxo da empresa para poder gerar este retorno ou não. Então não pega só essa análise de 27,27% e achar que tá bom porque eu ganhei mais do que a empresa. Não é isso. Se a empresa ganha mais, automaticamente eu ganho mais. Como eu já expliquei. Seria melhor se a empresa ganhasse 3, 4, 5%, porque esse resultado de 27 seria maior. Eu teria um retorno maior para mim.
Então não adianta pensar em apenas ganhar sozinho, né? Então na empresa é melhor desejar que a empresa vai bem para que eu possa também ter um resultado satisfatório. Se o lucro fosse maior, automaticamente eu teria um retorno maior dos meus investimentos. Então é isso que nós temos para a aula de hoje, tá, gente? Muito obrigado, boa noite a vocês e espero vocês mais tarde na nossa aula. Fiquem com Deus e até a próxima.